Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação tamanha estar aqui novamente com você. Durante todo esse trimestre, vamos falar e vamos estudar acerca de 3 características do homem: a origem, a queda e a redenção. Vamos falar da raça humana pelo ponto de vista da antropologia bíblica e teológica. É importante, queremos aqui também salientar que eu mudei a minha exposição e a minha apresentação no YouTube concernente às aulas da EBD. Estamos indo direto ao assunto. Não vamos falar mais sobre tantas outras introduções como fazia antes, mas vamos direto ao assunto. As pessoas que estão buscando algum tema no YouTube para conhecimento, informação, eles querem que as suas fontes de pesquisas e de consulta sejam mais objetivas, e assim vamos trazer e assim vamos fazer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu joinha, a compartilhar os nossos vídeos. Esses vídeos vai muito abençoar a sua vida. A lição de hoje é a lição de número 1. Nesse trimestre, vamos falar sobre a antropologia bíblica, sistemática, teológica. E o tema da lição de hoje é Adão, o primeiro homem. Meus amados, Deus é um Deus com objetivos. E quando ele pensou em criar o homem, ele pensou baseado pelo menos em 4 aspectos. Primeiro, que o homem se tornaria um ser social. Segundo, que o homem se tornaria um ser espiritual. Terceiro, que o homem se tornaria um ser emocional. E quarto, que ele se tornaria um ser material, físico. Queridos, também é bom aqui conceituar que a ciência, ela dá uma base de informação o que é o homem. A Bíblia tem as suas respostas e as suas bases, mas a ciência diz que o homem é um ser humano, adulto, masculino, animal bípede, da origem e da ordem dos primatas, pertencentes à espécie Homo sapiens. Amados e queridos irmãos, devemos também conceituar algumas coisas aqui nesse estudo. Primeiro, falar que o primeiro tópico dessa lição tem um tema: a doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, ela fala de definição, fundamentos, e ela também coloca objetivos. Quando se refere a essa questão que envolve a definição, precisamos entender que no âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. O estudo sistemático, ele é um foco direto no homem quando se refere à antropologia bíblica, desde a sua criação, desde a sua queda, regeneração, ou seja, a Bíblia Sagrada é a melhor, mais importante fonte que define de fato o homem na sua característica de criatura também. Olhando também pelo ponto de vista dos fundamentos sobre essa questão da doutrina bíblica do homem, temos que entender que a Bíblia Sagrada, ela traz a base, o alicerce, o fundamento, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é a maior autoridade para falar sobre esse assunto. Primeiro, porque ela fala do Criador, do Deus Elohim, Yahvé, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas. E também, salientando também, é que este estudo, ele traz também objetivos. E os objetivos
eles estão pautados também na palavra de Deus. Primeiro, muito se pergunta e muito se fala: quem é o homem? O que é o homem? O que é o homem na sua existência? Primeiro, de onde ele veio? Para onde ele vai? Quem ele é? O que ele representa aqui nesta terra? São interrogações que foram feitas no decorrer dos séculos. Filósofos, estudiosos, ateus, agnósticos e tantos outros fizeram perguntas acerca do homem, cada uma com as suas convicções. Mas, porém, é importante que nós venhamos entender que Deus criou o homem como a coroa da sua criação. É interessante também que quando nós olhamos a obra-prima da criação, percebemos que hoje, por exemplo, a humanidade está indo para quase 8 bilhões de habitantes. Existem vários continentes. Existem os loiros, os morenos, os ruivos, os mulatos, os pardos, os negros, enfim, são tantas raças, tantas etnias. Porém, a palavra de Deus, ela nos fala que Deus fez o homem, o primeiro homem, o Adão. Imagine se existe nesta vida que estamos, nessa vida e na experiência humana sua ou minha, e você já deve ter percebido tantas pessoas elegantes, charmosas, inteligentes. Agora imagine o homem Adão, o primeiro homem criado. Qual era a sua diferença? Qual era o seu diferencial? Ele era a coroa da criação. Vamos aqui também salientar que precisamos colocar aqui um ponto importante. Primeiro, você já percebeu que adolescentes, crianças, vão concluindo suas bases estudantis, seus conhecimentos, e quando chega, na verdade, pegando tanta informação humanistas, informações filosóficas, recebendo tanta carga de conhecimento, de informações que anda na contramão do que a Bíblia fala. Muitas das vezes essas informações são completamente voltadas para a filosofia humanista, egocêntrica e solitária, porque ela não caracteriza o Senhor como o Criador dos céus e da terra, e não coloca o homem como, na verdade, o homem como a principal peça da criação do Criador. Pelo contrário, diz que o homem ele veio num processo evolutivo e vive sempre e viverá sempre em evolução. Queridos, precisamos pontuar aqui que nós precisamos ter base, convicção daquilo que cremos, falamos, estudamos e ensinamos. E uma das bases e convicções disso é que o cristão precisa ter não somente o conhecimento para refutar essas coisas, mas ele precisa ter base suficiente para ele completamente ter argumentos para mostrar e provar por que ele crê dessa forma. E uma das raízes que podem fazer com que ele venha ter muita ênfase é ele ter experiência com Deus, ele ter vivência com Deus, ele ter, na verdade, experiência, tempo com Deus, tempo com a palavra, tempo com a oração, tempo, isso faz toda a diferença, porque as filosofias humanistas que são usadas nas escolas, com as nossas crianças, com nossos adolescentes, com nossos jovens, muitas das vezes faz com que essa mentalidade de conhecimento venha tirar Deus do coração e da mente dos nossos filhos. No segundo tópico, fala da criação dos céus e da terra. A criação dos céus e da terra, ela age da seguinte forma. Primeiro, funciona como uma gangorra. Deus, ele cria as coisas de cima e no outro dia cria as coisas de baixo.
cria os estelares, cria a lua, cria, na verdade, o sol, e ele cria uma função para que iluminasse as coisas de baixo. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela ia numa proporção impressionante quando a gente olha a criatividade das coisas de Deus, criando essa magnitude da criação. E ele fez criou os céus e em seguida criou todos os anjos. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo isso e o seu exército foi criado. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Quando se fala da sabedoria de Deus, a ciência descobriu algo interessante, que a retina dos nossos olhos tem mais ou menos 2 ou 2,5 o tamanho de um caroço de arroz, de uma semente de arroz. 2 ou 2,5 o tamanho. É interessante que a capacidade do olho humano é tão impressionante que a ciência diz que se porventura fosse criar um olho humano, ela tinha que ter uma capacidade, esse globo ocular, ele tinha que ser 100 vezes maior para ter toda essa riqueza que é o olho humano. Agora, imagine o olho de uma águia, criação de Deus, que muitas das vezes consegue enxergar as águas turvas, os peixes que estão nas águas turvas, consegue enxergar a profundidade para pegar a sua caça, para pegar a sua presa. Imagine na verdade, toda a raça da criação de Deus é de uma forma inigualável a criação de Deus. Outro fator também é que está no terceiro tópico desta lição. O terceiro tópico dessa lição fala a criação de Adão, o primeiro ser humano. Meus amados irmãos, o homem, ele é a singularidade da criação de Deus. O evolucionismo, ele não se explica e não se sustenta diante da lógica racional da criação do eterno Deus. Como que um réptil pode se transformar em um ser humano? Como que de repente não tinha nada no mundo e houve isso tudo que estamos vendo, vivendo e vivenciando e presenciando, foi criado por uma explosão. Ora, se para crer nisso é preciso ter fé, imagine para se crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Queridos e amados irmãos, os homens sempre vão andar e crer e ter uma percepção, um segmento de andar na contramão daquilo que as Escrituras e a Bíblia mostra e prova. Também, um fator também importante para colocar aqui, é que quando se refere, por exemplo, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. No mundo, o mundo, queridos, ele tem etnias diversas, raças, tribos, continentes, países, tradições, culturas diversas. E imagine agora como é que era a característica do homem Adão conforme Deus o criou. E a Bíblia diz assim que o homem veio do pó e do pó ele tornará. Um fator também, o homem torna-se alma vivente. O homem torna-se alma vivente. Essa é uma característica, como é dito aqui, ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Meus amados, o que podemos aqui entender
é que existem duas coisas que a ciência não consegue explicar: a alma e o espírito do homem. A forma da criação do pó da terra, do físico, a matéria, isso fisicamente é perceptível. Mas o homem tem uma idade biológica, uma idade de vida, um tempo de vida assim como eu tenho e você tem. Mas existe a idade da alma. E a alma, ela é o intelecto, o sentimento e a vontade. E Deus fez o homem com uma inteligência, com um sentimento, e Deus fez o homem com uma vontade, com um livre-arbítrio para ele desejar fazer o que ele querer escolher para ele. Um fator também que podemos palmilhar aqui é o que se fala no quarto tópico desta lição: a missão e a tarefa do homem. Quando se refere à missão e à tarefa do homem, temos que olhar que todo criador, inventor, quando ele cria, ele inventa alguma coisa, ele coloca isso como um porquê da sua criação, o porquê que ele criou. Os grandes inventores, desde os descobrimentos de tudo que existe hoje na vida, tinham um porquê, tinham uma razão, tinham um objetivo do porquê de ser criado aquilo. Deus, na sua visão de criador, ele olhou e ele teve um vislumbre de visão, de perceber no projeto da criação, ou no projeto do Criador, é que tudo que ele criasse foi para glorificar a Deus. Ou seja, a criatura sempre ela tem que entender que a glória não é para ela, que os elogios não são para elas, que o egocentrismo não é para ela, que tudo é para Deus, porque dele veio todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. E traz algo interessante, é que toda criatura ou toda criação é para honrar e glorificar a Deus. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento a obra das suas mãos. Assim também, o homem, ele precisa entender que a vida dele é para glorificar a Deus. Um fator também que Deus colocou o homem com a missão de crescer e multiplicar, propagar a espécie. Essa visão de propagar a espécie, ela está baseada em Gênesis 1:28 e 2:24. Por que era esta visão? Porque Deus tinha um projeto com a humanidade, um projeto de cuidar do homem, de estar perto dele, de estar próximo dele, de em todas as dispensações de oportunidades que Deus deu ao homem, ele sempre primou isso, estar perto do homem para poder apresentar e oferecer o melhor. Também aqui fala sobre o governar, o administrar, o planeta. Essa era a visão. Então, quando eu olho para isso, eu penso, creio e acredito que Deus criou o homem para ser líder, para liderar, porque só um líder consegue ter essa característica de governança, de administração. Só um líder consegue ter essa visão. O plano de Deus é que o homem ele tivesse esse governo, essa forma de administrar, porém ele nunca esquecesse que ele precisa ter um coração de servo, um coração humilde. Meus amados e queridos amigos que aqui estão, conseguimos, na verdade, estar aqui e conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem?
Na verdade, antes de tudo, antes de o homem ser humano, o projeto de Deus era que o homem se tornasse e fosse a obra-prima da criação de Deus. Muitos percalços, muitas dificuldades, quedas, problemas, pecados, renovação, regeneração, várias dispensações surgiram, veio a cruz, veio o Calvário, veio a ressurreição de Jesus, apareceu a igreja rejuvenescida, salva, transformada pelo sangue inocente de Jesus. E agora estamos na última dispensação do tempo que Deus deu ao homem. É o tempo da graça, é o tempo da oportunidade. Que Deus te abençoe e te guarde. E a minha oração aqui é que o Senhor seja o professor, o guia, o mestre na tua vida, porque tu foste criado para ser coroa da criação de Deus. Singularidades. Queridos e amados irmãos, todos nós temos falhas, mas Deus é o Deus do recomeço. É o Deus que nos dá oportunidades todos os dias, e hoje é um dia de oportunidade para você. Eu te desejo um feliz 2020 para a tua vida, e eu quero orar por você. Amado Deus e Pai que estás nos céus, eu te apresento este aluno, este pastor, este professor, este mestre, alguém aí está, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrar, e que o Senhor venha dar vitória, para que eles venham ter uma boa apresentação, uma boa aula, um bom ano, meses e meses e trimestres de vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Até a próxima aula.